Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos que me ouvem, receba a gloriosa paz do Senhor, a paz que o mundo inteiro está precisando. Nesta noite gloriosa, neste momento sublime, eu quero falar um pouco com todos aqueles que me ouvem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar a respeito da santa palavra do Senhor, o entendimento, a unção que Deus me deu, para que eu possa ensinar, através da minha idade, do tempo, da Alabaxai, como a neve, que fui criada, e também que estou no Evangelho, a Tarabaxaia, todo o tempo fui uma cristã, e aprendi muita coisa no cristianismo, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, estudando a palavra do Senhor e meditando e observando como o Senhor quer, como o Senhor me ensine, não como um acha, outro acha, outro acha, não como as pessoas entendem. Nos nossos dias está uma corrupção tremenda no meio do povo de Deus, e o povo não está mais entendendo nada, porque precisamos falar a verdade. Ontem falava sobre Jó, que a vitória de Jó foi porque ele falava a verdade, e Satanás invejou ele, mas Deus envergonhou Satanás, porque amava Jó, porque Jó falava a verdade. Nós temos que falar a verdade, que muitos dos nossos dias ainda, muitos não têm conhecimento, e nós vemos muitas e muitas coisas se falarem na televisão, na internet, coisas que os povos inventaram e que não são do agrado do Senhor nosso Deus. Por isso Deus desceu do seu trono na terra com grande ira sobre esse vírus, e só Ele vai tirar. Canta na bacia, e precisamos orar, se humilhar e procurar fazer a vontade do Senhor, consertar nossos caminhos, para que possamos acalmar para cá a ira de Deus Todo-Poderoso, que só Ele tem poder para tirar este vírus. É como no tempo da Primeira Guerra Mundial, que meus pais, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, viajaram, fugiram da Itália para o navio, 40 dias, 40 noites, fugiram aqui para o Brasil para chegar em Santos, para fugir da Primeira Guerra Mundial, qual meu avô era capitão do exército de Roma, e ele sabia quando ia fechar as fronteiras, e vieram para cá, e foram, se acomodaram ali no estado do Paraná, não vou falar a cidade, mas por todo canto temos parentes. Mas eu aprendi coisas muito boas, que sempre foi assim do agrado de Deus, não como muitos inventam, mas como o Senhor quer abençoar. Quando há já 3 anos e meio continuava a Primeira Guerra Mundial, não caindo uma gota de água, de chuva na terra, e a guerra não cessava, e Deus enviou então agora a Virgem sua mãe, permitiu que viesse falar com aquelas crianças lá em Portugal, na ilha de Fátima, para que rezasse toda noite, se humilhasse, se consertasse, para que acalmasse a ira de Deus e espalhasse a guerra mundial, que estava acabando com tudo já, e chovesse na terra. E grande foi o sinal que Deus enviou para que o povo cresce, que eles teriam que entrar no concerto com Deus para cessar a guerra. E assim, quando eles creram e obedeceram, com grandes perseguições, mas obedeceram, a guerra cessou e choveu sobre a terra. E nos nossos dias, o povo de Deus está clamando, buscando
mas ainda muitos estão zombando. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa zombar, e muitos zombaram, e o nosso país onde foi mais zombado é o que está mais sendo atingido. Creia e acredite em quem quiser, nunca falo para ofender jamais ninguém, porque a palavra de Deus é para todos. Todos somos criatura de Deus, e todos somos iguais diante de Deus. Não tem ninguém melhor, nem ninguém pior. Eu sempre me senti assim, com meus 70 e poucos anos, nem Calabachai, Coramacéia. E eu quero dizer que hoje eu ouvia muitas coisas na televisão sobre a sexta-feira maior. E nosso ritmo que meus pais ensinou, sexta-feira maior, meu pai vendia muito peixe durante a semana, muita criação de peixe vendia, e era fartura com abundância, mas nós nunca se preocupemos em comer um bacalhau, uma carne, algo caro, mas sempre fomos simples. E dia de sexta-feira maior, nós jejuávamos o dia inteiro. Hoje o povo se preocupa qual tipo de bacalhau que ele vai comer, qual tipo de carne, qual tipo disso, daquilo. Calabachai, Coramacéia, Andarabavasse. E eu quero dizer que nós podemos ser humildes. Eu fiquei uns 10 anos sem comer carne e nunca me fez falta. E como estou aqui com meus filhos criados, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Andarabachai como a neve. E quero dizer que nós muitas vezes não entendemos, comemoramos a sexta-feira maior, não sabendo nem realmente o significado, e queremos comemorar festando, comendo as coisas mais caras, melhores. Perdão. Mas eu quero dizer que a sexta-feira maior é o dia de nós passarmos o dia em jejum, lendo a palavra de Deus, lendo, meditando no sacrifício de Jesus do Calvário, a sua morte, e reconhecendo o seu sacrifício por nós, pois ele não sofreu, não morreu em vão. A sua morte foi para nos resgatar do pecado de Adão e Eva, que separou o homem de Deus, e Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, veio nos resgatar. Jesus veio nos reconciliar com o Pai, através da sua morte. Então comemoramos a sexta-feira maior. Todos que se acham que são cristãos, comemorem, jejuando, lendo a palavra de Deus, orando, rezando, que seja. Importa a tua boa intenção para com Ele, e Ele te ouvirá e aceitará. Também quero dizer que Páscoa, eu nunca aprendi que Páscoa se tem que comer ovo de Páscoa. Meus filhos, minha família nunca comimos ovo de Páscoa, nunca comimos e nunca morrimos e nunca fiquemos doentes. Por isso, quero dizer que a Páscoa tem 3 significados tão importantes que a maioria do povo da terra não sabe ainda, não meditou. Mas a Páscoa simboliza para os judeus, para o povo de Deus, a saída do povo de Deus do Egito. Quando Deus falou para Moisés que o seu povo matasse todas as ovelhas, se acabasse, não tivesse mais, podia ser até um cabrito, mas aspergisse todas as portais das casas dos hebreus, do povo de Deus, para que a morte passasse e não entrasse nas casas do povo de Deus, e todo o povo do Egito ia ser visitado pela morte. A morte ia passar em toda a nação do Egito, a maior nação daquela época, e ia morrer. A morte ia levar o primogênito de todos, como levou até mesmo do rei que impedia o povo de Deus sair do Egito por 400 anos, que eram escravizados, a qual Deus havia falado a Abraão, a sua descendência seria escravizada por 400 anos, mas depois Deus enviaria
o seu braço forte os tiraria de lá com o braço forte. E o povo de Deus, então agora passaram a noite, os homens aspergindo todos os portais da casa do povo de Deus, que era um povo muito grande, e as mulheres agora cozinhando as carnes dos carneiros, das ovelhas, cozinhando e assando pão asmo. Por que era pão asmo? Era pão sem fermento. Não tem nada a ver agora que nós temos que comer pão sem fermento, não. Aquilo lá é porque não tinha tempo para fazer o fermento e para esperar a massa crescer. Então era feito como nós chamamos de panqueca hoje em dia. Era assim, para dar tempo de assar a noite toda, todo o povo, as mulheres, crianças, todos que não estavam aspergindo as casas com o sangue dos carneiros, que simbolizava hoje o sangue de Jesus por nós, e as mulheres cozinhando as carnes, assando, aliás, era passar bem assado para durar muito tempo no deserto, para eles ficar comendo, até Deus prover outras coisas, para que eles não morressem de fome. E os pão asmo também era bem assado para não estragar depressa, para durar muitos dias. E assim, a Páscoa simboliza a saída do povo de Deus do Egito. Os judeus comemoram até hoje. Até hoje eles comemoram essa saída do povo de Deus do Egito. E eles comem carne de carneiro, ervas amargas, simbolizando a amargura que eles passaram durante 40 anos no deserto. É uma comemoração muito importante que nós cristãos muitas vezes não sabemos, mas é bom nós saber, para nós aprender a respeitar, guardar as coisas de Deus. Em segundo lugar, o domingo de Páscoa simboliza também, comemoramos a ressurreição de Jesus, porque naquela época guardava o sábado. As mulheres não foram no túmulo de Jesus no sábado, que sábado era um mandamento muito grande, até hoje para os judeus é. Para nós que estamos em Cristo, não precisamos guardar o sábado, mas quem é do Cego Velho Testamento tem que guardar o sábado, que é um grande mandamento. E Jesus ressuscitou no domingo pela madrugada, quando as mulheres foram, Jesus já havia ressuscitado. Comemoramos o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. E comemoramos também o dia de Pentecoste, quando Jesus subiu, acendeu a sua ascensão, subiu ao céu. Agora ele disse para os discípulos: ide, ficar em Jerusalém, no tabernáculo, até que lá do alto, lá do céu, o Pai, eu rogo o Pai, Ele enviará o poder do Espírito Santo, e vós serão revestidos de poder, serão todos revestidos do poder, e a lembrarão de todas as palavras que eu vos falei, para pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra, a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E todos que crerem hoje, Deus então começa a abençoar e operar. Então Páscoa significa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não se comemoramos no meu tempo se comemorava muito jejuando até meio-dia, comemorava, assava cabrito, ovelhas, frango, faziam as comidas e comemorava a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje o povo comemora com ovo de Páscoa. Eu nunca vi falar de onde que veio essa história, não sei contar essa história. É porque que comemoram com ovo de Páscoa agora. Se não comer ovo de Páscoa, as crianças ficam tristes e os pais ficam reclamando e jogam a culpa um no outro, dos governos, nesse, naquele, e tudo se culpa, mas nós não podemos culpar ninguém, porque muitas vezes o erro maior da humanidade é nunca nós reconhecer nosso erro.
Nunca nós queremos reconhecer nosso erro, sempre achamos que o erro é dos outros, mas nós temos que olhar para Deus e pedir para que o Espírito Santo nos ensine, nos oriente, ensine. A palavra do Senhor diz para nós se contentar com aquilo que o Senhor nos dá, que o dia da manhã proverá Ele proverá o dia da manhã, assim como Ele multiplicou 2 pães e 2 peixes e 5 pães lá no deserto, para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Assim também hoje Ele multiplica para nós. E aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, nenhuma condenação há para ele agora, que anda não segundo a carne, não segundo fazendo a vontade do mundo, o que o mundo oferece, mas fazendo a vontade de Deus, buscando as coisas de cima, as coisas do céu, para a sua glória, glorificando a Deus e buscando a sua misericórdia. E nós precisamos entender as coisas espirituais, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem Espírito e verdade. Deus procura na terra os seus adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Por isso vamos aprender, comemorar a Semana Santa. Não precisamos comer peixe caro, não precisamos comer carne, não precisamos, como a palavra de Deus disse, como Jesus lá no Monte da Tentação repreendeu Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem. Quando Satanás se apresentou para Jesus e disse: você está 40 dias sem comer, você está fraco, está com fome agora, se você realmente é o Filho de Deus, vindo da terra, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus não obedeceu a Satanás, mas o repreendeu com a sua palavra e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso nós devemos se preocupar em obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos, falamos, pregamos, mas não ensinamos, não procuramos obedecer, não ensinamos as pessoas a obedecer. Muita gente não entende, e quando Deus nos dá entendimento, nosso dever é ensinar os nossos irmãos, amar nossos irmãos, amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Esses são os mandamentos de Jesus, quando Ele disse: amai-vos uns aos outros assim como vos amei. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é com vingança, não perdendo o amor. Hoje em dia a união e o amor tem esfriado muito, mas a palavra de Deus diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então comemoramos a sexta-feira, meditando no sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, a dor da espada que ultrapassou o coração da Virgem Maria, sua mãe. Quando Jesus foi apresentado no templo com 8 dias, ali tinha um sacerdote por nome Simão, que Deus havia falado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o Salvador que viria na terra. E quando estavam circuncidando Jesus, ele profetizou para Maria e disse que ela seria bem-aventurada em todas as ações, mais que uma espada traspassaria a sua alma. E a sua alma foi traspassada por uma espada no dia em que Jesus estava ali na cruz, agonizando. E ela estava ali, os discípulos fugiram com medo de ser morto. Algumas mulheres mais corajosas de longe acompanhavam, e algumas chegou perto, e ali estava Maria e João, ali, um dos seus discípulos, e Jesus agonizando. Naquele momento se cumpriu. Quantas vezes nós jamais meditemos nisso? Que cumpriu a palavra do profeta sacerdote Simeão, que profetizou com Maria, que uma espada havia de traspassar sua alma. Essa espada foi naquele momento em que ela via seu filho ali na cruz, e ela, mais ninguém na terra do que ela sabia
que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo enviado à terra. Mais do que ela, ninguém na terra sabia que Jesus foi colocado no ventre dela por obra do Espírito Santo, não pelo homem, não pelo sexo, mas sim por obra do Espírito Santo. Ela ainda era uma adolescente, mas o Senhor enviou o anjo Gabriel falar com ela. E ela disse: como serei, como ficarei grávida se eu não conheço o homem? E o anjo falou: o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e você vai engravidar e vai dar à luz, trazer à luz ao Filho de Deus na terra, que há 700 anos atrás o último profeta havia profetizado. Depois de 700 anos, cumpriu-se as profecias do Velho Testamento, em que o Cristo Jesus viria na terra para salvar os pecadores, para salvar o povo de Israel, que se havia se perdido, se extraviado, não mais obedecia os mandamentos, estavam agora dispersos, perdidos, e Jesus veio para salvá-los, mas a maioria não aceitaram, rejeitaram, porque ele veio nascido numa manjedoura e andava como mendigo junto com os mendigos. Eles esperavam que Jesus descesse como rei num trono de glória, que ainda vai acontecer, cumprir para os judeus. Mas Jesus, então, deu-nos o poder ao Pai para que todo aquele que cresce, tanto judeu como grego, gentios, todas as nações que cresce, que Jesus seria o Messias prometido, então teria o direito de ser chamado Filho de Deus, que somos nós cristãos nos dias de hoje, todas as nações da terra, que cremos em Jesus, temos direito de ser chamados filhos de Deus. Então, sexta-feira maior é dia de nós meditar no sacrifício do Calvário, arrepender dos nossos pecados, orar uns pelos outros, sentir o que Maria sentiu ali, naquele momento, vendo seu filho agonizando, vendo João ali, algumas mulheres, quando Jesus ainda rogava: Pai, perdoa esse povo que me matou, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade não sabia, se soubesse não tinha matado o Filho de Deus. Mas se o Filho de Deus voltar na terra em carne, matarão novamente. Foi o que Jesus falou comigo lá no monte, há mais de 30 anos atrás. O povo dele tem se rebelado demais. Terei eu que descer na terra, morrer novamente para meu povo? Cantarabachai como a neve, por causa da rebeldia do povo de Deus na terra. Deus não se deixa zombar. Zombaram, principalmente o nosso país. Zombaram. Nosso país é como o pastor sempre falava: nosso país é o celeiro do mundo, mas muito mal administrado. Essa é a verdade. E muitos também que servem ao Senhor, muitos que têm comunhão com Deus, muitos que são cristãos de verdade, procuramos ser, mas muitos têm zombado, criticado, e Deus tem se irado, e a sua ira está grande na terra. Precisamos se humilhar, se consertar, entrar nos bons caminhos do Senhor, para que acalme a ira de Deus. Só Ele pode tirar esse vírus da face da terra e abençoar a humanidade. Então vamos entender as coisas, que Páscoa é a saída do povo de Deus do Egito. A Páscoa foi o dia comemorado o dia que Jesus ressuscitou. É por isso que a Igreja Católica mudou sábado para domingo. Nos mandamentos, nos 10 mandamentos, o Senhor mandou guardar o sábado. Mas porque Jesus ressuscitou no domingo, eles mudaram então o dia de sábado para o domingo. Passou a guardar o domingo.
não importa se guarda o sábado, guarda o domingo, importa que guarde de coração e alma, com sinceridade, com boa intenção. Tudo nós fazemos com boa intenção, o Senhor recebe de bom. E comemoramos o dia do Pentecoste, a qual todas as nações estavam em Jerusalém, comemorando a festa do dia do Pentecoste, e foi quando Deus, pela primeira vez, derramou abundantemente o seu Espírito Santo. Aí no cenáculo o povo estava reunido, mais de 500 pessoas que haviam aceitado Jesus, crido, mas achavam que estava demorando e foram para suas casas. Somente 120 discípulos permaneceu ali. E no 10º dia, no dia do Pentecoste, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E passaram a falar todas as línguas, todos os idiomas, língua dos anjos, línguas da parte de Deus, que só se interpreta pelo Espírito, pelo mesmo Espírito de Deus. O mesmo Espírito fala e o mesmo Espírito nos dá o intérprete, para que possamos entender. E no mesmo instante, aquele povo de todas as nações que comemorava aquela festa em Israel, achou que estava pegando fogo no templo, e correram para lá, e Pedro abriu a porta, e eles viram aquele discípulo pulando, dançando, uns caíam de poder de Deus, falavam em línguas, na língua de todas aquelas nações que estavam ali, e eles ficaram assustados, admirados, e Pedro, cheio do Espírito Santo agora, perdeu o medo de pregar, e ali o Espírito Santo usou ele para falar. Este poder é aquele que Jesus prometeu para nós, aquele que está escrito no profeta Joel, que nos últimos tempos o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que as nações jamais não creram, é esse que derramou esse poder. E ali aquele povo creu, e a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que mais de 3.000 almas se batizaram durante aquela tarde, aquela noite. Aqueles 120 discípulos passaram batizando aquelas almas, e todos passaram a se agregar no novo Evangelho, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, porque estamos vivendo a era do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, no fim dos tempos, já estamos no Apocalipse, e precisamos agora entender que precisamos se converter a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo, como diz o profeta Isaías, e não se preocupar com as coisas da terra. Se preocupamos com as coisas da terra, que vai ficar tudo aqui e não vai salvar ninguém. Tenhamos, diz o Senhor, com que nos alimentar, que nos sustento, onde morar, o que vestir, podemos nos contentar, que o dia da manhã pertence ao Senhor, Ele proverá o que vamos comer, o que vamos beber. Assim, vamos preocupar com nossa salvação e menos com riquezas, casas boas, passeios, viagens, carros do ano, coisas assim, que muitas vezes só serve para ser assaltado, só serve para acabar sofrendo um acidente, matando alguém ou se matando. Vamos ficar na humildade. Jesus ensinou o amor, a humildade e o perdão, perdoando uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. Amém? Esta é a palavra que o Senhor quis que eu, nesta noite, anunciasse para todos que me ouvem. Eu vou fazer uma pequena oração para os que me ouvem. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus agora. Você que está desviado, volte para o Senhor. Nessa pequena oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te apresento todos que me ouvem nesta noite. Agora, Pai, os que estão desviados, os que estão fracos, desanimados por causa dessa pandemia, Senhor amado, já não sabem mais para onde correr, mas sabemos que só temos um para correr, é nos pés do Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz,
do seu Espírito Santo que enviou na terra. Que o Senhor venha tocar nessas vidas que estão se arrependendo, se voltando para Ti. Recebe-os nas Tuas mãos, perdoando os seus pecados, seus erros e dando nova chance, Senhor amado, escrevendo seus nomes no livro da vida para o dia da redenção. E aqueles que se encontram enfermos, aqueles que não conheciam essa palavra, que o Senhor guarde no coração de cada um. Foi somente ensinamento que o Senhor quis que eu entregasse para a maioria do povo, que hoje em dia quase não se prega a verdade. A verdade tem que ser pregada, que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que se amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Independente de religião, cor, nação, somos todos iguais diante de Deus. Somos todos criados pelo mesmo Deus. Só tem um Deus e não há outro, além do Senhor. E é só Ele devemos servir, só Ele devemos obedecer. Então, Senhor, abençoa os que estão doentes, abençoa os que estão com esse vírus. Queima esses vírus, queima pelo poder da oração, desfaça, hasta lá baixai como a neve. Os que estão entubados, os que estão precisando não ter aparelho, não tem medicamento, seja um medicamento agora, Senhor. Essas pessoas que estão orando comigo, possam apresentar um lenço, Senhor, um papel toalha, um copo d'água, apresentar a Ti e dar para o que está doente, e eles serão curados, que a Tua palavra nos diz. Nós bebemos um copo de água, com fé sararemos de qualquer enfermidade. O Senhor unge o nosso pão, nossa água, e tira de nós as enfermidades. O Senhor vem abençoar os médicos, os enfermeiros, a área da medicina, a área da saúde, Senhor. Vem abençoar, Senhor, a área da educação, a área da segurança. Vem abençoar, Senhor, o presidente, todos os governadores, as autoridades constituídas por Deus aqui na terra. Vem orientar eles, venha, Senhor, guiar eles. Senhor, como deve fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Orienta, que só Tu pode nos orientar. Só Tu sabe o que está certo e o que não está, Senhor. Que nós não adianta ficar acusando uns aos outros. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus, porque zombaram de Deus. E Deus diz na Sua palavra que Ele não se deixa zombar. Deus está assim irado com todas as nações da terra. Precisamos se humilhar, se consertar, os bons caminhos, e pedir perdão a Deus de coração, e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se o meu povo, disse o Senhor, quando foi comemorado o tempo de Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, se humilhar, se converter dos maus caminhos, dos seus pecados, e se voltar para mim novamente, eu descerei do céu e sararei a sua terra. E a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, um templo que levaram 46 anos para construir. E Deus ali visitou, e o povo que estava ali receberam a glória de Deus e caíram de joelho, porque não aguentaram ficar de pé, porque a glória era tanta. E assim que o Senhor possa achar graça no seu povo e vir agraciar nós com a sua graça. Que o nosso país venha ser visitado pela misericórdia santa do Senhor e venha, Senhor amado, apaziguar, Senhor amado, meu Deus, afastando, Senhor amado, tirando esse vírus, Senhor amado, e apaziguando o Teu povo para a Tua glória, Senhor. Cura os enfermos que estão agora me ouvindo, Senhor. Todos do Brasil, de todas as nações da face da terra, todos que me ouvem, os índios de todos os países, todos que me ouvem, Senhor, todas as nações, tribos e línguas, todas as religiões que me ouvem. Jesus aboliu as religiões quando veio na terra. Já tinha tanta religião como nos dias de hoje. Mas Ele aboliu as religiões e trouxe salvação para tudo aquele que nele crê e for batizado seja salvo. Que perseverar até o fim será salvo. Nossa vitória, a cura, a saúde, a paz, a prosperidade está na nossa perseverança. Perseverando em louvar a Deus, buscar o Senhor,
obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos, para que nós possamos assim, Deus se agradar de nós e nos abençoar. E agora eu agradeço a todos que me ouviram e vou continuar orando para que o Senhor abençoe todos que têm me ouvido, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo, que esse ensinamento venha assim e penetrar no coração da humanidade. Eu aprendi muita coisa, meus pais, eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu aprendi muita coisa. Natal se comemora o nascimento de Jesus. Hoje em dia se comemora Papai Noel e troca de presente. É muito bom a união da família. Quem pode trocar presente é muito bom. Mas muitos pobrezinhos que não podem ficam tristes. E eu nunca tive nem ensinei para os meus essas coisas. Natal, nós sempre comemoremos o nascimento de Jesus. O nascimento do Senhor Jesus, que nasceu à meia-noite. A gente ia na missa do Galo naquela época, 50 anos atrás, 60. A gente ia, era uma missa cantada. E a gente, era meia-noite, a gente estava lá. Ia numa charrete lá no interior, mas ia. Não tinha medo, nós ia. Seguia direitinho as coisas de Deus. E hoje nós precisamos também, estamos muito desmanzelados com as coisas de Deus, precisamos começar a ler mais a Bíblia, procurar obedecer mais a palavra de Deus e menos uso e costume que está tomando conta da humanidade. Devemos ficar todos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo amor, para a glória de Deus. Eu agradeço a todos e louvo a Deus por essa pequena oportunidade, para a glória de Deus. E vos saúdo e me despeço de todos que me ouvem, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E todos digam amém.